Seja bem-vindo, meu caro náufrago. Precisamos falar sobre spoilers. Senta aqui. Nós estamos vivendo uma verdadeira cultura do cancelamento dos spoilers, né? Se você passear aí pelos canais do YouTube, você vai encontrar o mesmo conteúdo, né? O mesmo canal analisando o mesmo filme, ou o mesmo seriado, ou o mesmo livro, e você vê dois vídeos. Um com a tarjinha, né? Com spoilers. A outra é sem spoilers. É uma preocupação imensa, né? De que os spoilers não existam, ou se existirem, que venha muito bem avisado. Porque parece que se você der um spoiler, você está cometendo algum tipo de crime. Né? Então os spoilers não são vistos como coisa boa. É algo ruim que temos que evitar a todo custo, e quando é inevitável, vamos botar uma visão ali para a pessoa não ficar enganada e, portanto, só for assistir aquilo depois que ela assistir o filme, o seriado ou ler aquele livro. Ok, beleza, entendemos. Compreendemos até a razão disso, afinal de contas, você não saber faz com que a experiência, né, de assistir e de ler acabe sendo realmente original para você. Acontece que quando a gente vai olhar para a tradição das narrativas, principalmente no Ocidente, né? As narrativas seja do cinema, da televisão, que vieram da literatura, e de onde veio a literatura, se a gente vai rastreando tudo isso, a gente vai acabar chegando em Homero. Né? Homero é o pai de todas as narrativas ocidentais, vamos dizer assim. Tá? E o Homero, lá na sua Ilíada e na sua Odisseia, quando você vai ler, você toma um baita susto, porque os livros são recheados de spoilers dados pela própria obra. Né? Nós estamos começando aqui no nosso projeto dos Náufragos, aqui, eu estou com a Odisseia do Homero aqui na mão, porque nós estamos fazendo uma oficina de leitura. A gente lê canto por canto da Odisseia, ajudando o leitor a encarar uma obra clássica ou a tirar mais do que conseguiria tirar lendo sozinho. Né? A gente brinca que a gente tem uma escola de navegantes onde a gente coloca a rodinha na bicicleta para que você aprenda de fato a andar nessa bicicleta. No caso, a ler literatura, no caso mais específico, a ler essa poesia épica do Homero. E o fato é que quando você vai ler, aqui você vê que os spoilers são dados a rodo e já no começo. Na Odisseia, por exemplo, o primeiro canto do livro, você tem ali, você já sabe tudo a respeito. Você já sabe que o Odisseu está preso num determinado lugar com uma determinada uma ninfa. Você sabe por que ele está preso lá. Você sabe que ele vai sair de lá. Você sabe que ele vai voltar para casa. Você vai saber que todos os companheiros de viagem dele já morreram. Você vai saber por que os companheiros morreram. Você sabe quase tudo a respeito da história. Praticamente tudo, se for pensar bem. Está tudo às claras, tudo revelado, tudo mostrado. Spoiler até o talo. E, no entanto, essa obra perdura até hoje. E parece que saber como termina não faz lá grande diferença. Mais ou menos como você lê Romeu e Julieta. Quem não sabe que Romeu e Julieta morrem no final daquela história. O quanto esse spoiler estraga a experiência da leitura ou de assistir a peça de Romeu e Julieta sendo encenada. Existe algo a respeito da forma como você lida com o spoiler que revela muito de você, como espectador, como leitor. Tá? E a primeira coisa que eu acho que chama atenção quando você valoriza tanto assim spoilers a ponto de você lutar com unhas e dentes para que eles não aconteçam e não estraguem a sua experiência, a primeira coisa que eu acho que se revela é o fato de que, bom, isso é sintoma de que você está lidando com os livros, com o cinema, com a TV, com os seriados de televisão, de uma maneira apenas para passatempo, para divertimento. Você está simplesmente se entretendo. Não deixa de ser uma forma de escapismo. E o fato é que daí os spoilers estragam a diversão de você, né, se entreter com a trama da história. Essa é a primeira coisa que uma preocupação demasiada com spoilers já me revela a respeito da pessoa. Eis aí um leitor imaturo, um espectador imaturo, que está valorizando demais um determinado aspecto, que é o divertimento através de saber como as coisas se desenrolam na história, e perdendo talvez tudo o mais. É mais ou menos como aquele que gosta só do fast food, gosta só do gostosinho, mas aquilo não alimenta muito tempo, você já precisa cada vez mais de novos estímulos, digamos assim, para que você sinta aquele gostosinho de novo. Essa é a primeira coisa que se revela. A segunda coisa que é muito provável é que você é um tipo de espectador ou de leitor que não costuma revisitar as obras. Você não costuma reler, você não costuma reassistir filmes ou seriados. Salvo aquilo que você gostou muito mesmo. E aí, de tanto você gostar daquilo, você volta e se permite não se incomodar sabendo muita coisa a respeito daquela obra. Essas duas coisas dá para saber através das pessoas que se preocupam demasiado com spoilers. Você tem sim uma imaturidade como leitor e como espectador, que faz de um determinado elemento da obra algo muito maior do que deveria ser.
E a segunda coisa é que, também fruto disso, né, é o fato de que você não costuma reler, não costuma reassistir, e isso revela o quanto você está perdendo dessas obras. Porque é mais ou menos como você vai fazer uma viagem para um lugar que você... um turismo, né? A primeira leitura, ou a primeira viagem, é aquela que você faz da janelinha do ônibus de turismo. Vai passando por um monte de lugar e você vai olhando tudo pela janela, tudo é muito interessante, tudo é muito bonito, mas a viagem é o mais importante. Já a segunda vez que você vai para lá, viajar você já sabe por onde você vai passar. O legal não é simplesmente passar por ali. O legal vai ser parar, descer, prestar atenção em coisas que, na correria da jornada, da trama, da história, você não pararia para ver. Reler e reassistir é o momento no qual você faz daquilo que é um entretenimento algo para ser cultivado. É o próprio sentido da palavra cultura. Se é cultura, é para ser cultivado. Cultivado onde? Na sua própria alma. Então, quando você começa a se dedicar mais às obras que você assiste ou que você lê, para cultivá-las na sua alma, você vai perceber que a questão dos spoilers, ela pode até ter uma certa importância, mas não é tão importante assim. Porque o aspecto do spoiler ele pode só, entre aspas, estragar o aspecto da trama, o aspecto da historinha, que é algo que um cartaz de filme já traz muita informação para você. Uma sinopse do filme já traz. Uma contracapa e uma orelha de livro já traz um monte de informação para você. Tudo isso também é spoiler. Mas são spoilers na dose exata para fazer você se interessar e ficar curioso, para saber não o que vai acontecer, mas como vai acontecer. Porque é no como que está mais a chave que abre para você dimensões para além da própria história, mas dimensões de sentido e de significado. Então qual é a dica que eu te dou aqui se você é demasiado preocupado com spoilers? Comece voltando para filmes ou livros em que foram muito bons as descobertas todas que você fez porque não teve spoiler nenhuma. Revisite e veja se não tem mais coisas ali que, se você já soubesse daquilo tudo, talvez você tivesse prestado mais atenção. E aí talvez você descubra que aquilo ali talvez tenha uma importância maior do que a própria historinha, você saber como ela terminou, o que foi que no final das contas aconteceu. Tá? Ao fazer isso, você começa a se educar melhor, no sentido de se tornar um espectador mais atento, né? De se tornar um leitor mais compromissado com aquilo que você lê, e não ficando apenas na espuminha do divertimento e do entretenimento. É só quando a gente fica nessa espuma que a gente se preocupa demais com aquilo que, de certo modo, tira um gostinho daquilo que você vai ler ou vai assistir. Mas quando você começa a amadurecer, spoiler já não assusta tanto. Até o contrário, você vai chegar num ponto em que até você vai preferir saber mais daquilo que você vai ler e assistir, que é para não perder tempo, para não assistir só uma bobagem que só vai te entreter por algum tempo. Tá bom? Dica de hoje dos náufragos. Até!